Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Pedro, faço parte da equipe do Rotrate Ensina. Hoje a gente está aqui com a Bruna Rosa, ela vai dar uma aula para a gente sobre química. E aproveita o conteúdo, foi feito especialmente para vocês. Então, bora lá. Pode apresentar? Uhum. Então é isso. Meu nome é Bruna Rosa, eu estou no 4º período em Química na UFLA e eu sou do Rotaract Clube de Boa Esperança. Eu vou falar um pouco sobre balanceamento, massa molar e número de mols. Um pouco também sobre limitante e rendimento. Vai ser um assunto bem básico, mas um resumão para ajudar na hora do Enem. Primeiro sobre balanceamento. Toda reação química precisa ser balanceada. E o que é esse balanceamento? O balanceamento é apenas a igualdade entre os números de átomos do número de átomos em uma reação. Como assim? A reação é dividida de um lado esquerdo, direito. O meu lado esquerdo são os reagentes, meu lado direito são os produtos, separado por uma seta. Um lado tem que ter o mesmo número de moléculas de átomos do outro. Eu trouxe 2 exemplos, uma da reação balanceada e uma reação não balanceada. Aqui, ó. Para eu formar uma molécula de CO2, eu vou precisar de um carbono, que é a bolinha azul, e 2 oxigênios, que são as bolinhas vermelhas. Eu tenho 1 para 1, 2 para 2, então tá balanceada. E uma reação não balanceada, o exemplo, é a formação de água. Eu preciso de apenas 2 hidrogênios, que são as bolinhas azuis, e uma bolinha vermelha, que é o oxigênio. E aqui eu tenho 2 e 2. Na hora que eu for fazer o meu produto, vai sobrar um oxigênio. E o balanceamento serve para isso, para saber o que eu posso fazer com o que vai sobrar. Se eu for balancear essa equação da formação de água, eu vou ver que vai ser necessário mais 2 átomos de hidrogênio. Eu vou formar 2 moléculas de água. Para a gente saber certinho qual molécula mexer, qual a ordem de átomos balancear, tem uma regrinha muito simples que chama a regrinha do macho. O nome é meio estranho, mas a regrinha é muito boa. A regrinha do macho é assim. Primeiro a gente mexe nos metais, depois A de metais, depois C de carbono, hidrogênio e oxigênio. Seguindo essa ordem, a gente faz um balanceamento fácil e certinho. Aqui eu trouxe 2 exemplos de um balanceamento usando a regrinha do macho, esse macete. Igual eu disse, é a ordem M de metal, A de metal, C de carbono, H de hidrogênio, O de oxigênio. Meu primeiro exemplo é Mg é magnésio, se não me engano. Então, Mg mais HCl vai formar MgCl2 mais H2. Como eu vou balancear? Primeiro eu vou olhar o número de átomos do metal e assim por diante. Como meu metal é o magnésio, eu tenho 1 e 1 de cá, separado pela setinha, tem 1 de lá e 1 de cá. Então tá certo. O próximo é o ametal. Nessa situação, meu ametal vai ser o cloro. Eu tenho 1 cloro de um lado e 2 cloros de outro. Tá diferente, então tem que balancear. Então, eu preciso adicionar onde está faltando, nunca tirar de quem tem, a gente sempre adiciona o que está faltando. E para essa adição, a gente coloca o número antes da molécula que a gente vai mexer, no caso HCl. Então, eu vou colocar o 2 atrás dela. Então, vai ficar 2 CLs, 2 CLs. Ok. Então, vamos conferir se está tudo certo por enquanto. 1 magnésio, 2 cloros, 2 cloros. 2 hidrogênio, 2 hidrogênio. Então, a minha equação agora está balanceada. O próximo exemplo é do Al2O3 mais HCl formando AlC3 mais H2O. Nessa situação, o Al, que é o alumínio, é o meu metal. O meu ametal será o cloro. E, por fim, vai ter hidrogênio e oxigênio. Então, primeiro vamos balancear o meu metal. Eu tenho de um lado da reação Al2. Então, eu tenho 2 alumínios e de cá eu tenho apenas 1. Então, tem que balancear onde está faltando. Então, vou colocar o 2 do lado de cá. Então, vai ficar 2Al, 2Al. Está balanceado.
O próximo é o cloro. De um lado eu tenho 1 cloro e do outro eu tenho 2 vezes 3, eu tenho 6 cloros. Então, eu vou balancear o lado que está faltando, que é o lado de cá. Colocando sempre o número atrás da molécula que eu estou mexendo, eu vou ficar com 6Cl e 2 vezes 3, Cl. Agora, vamos conferir o hidrogênio e o oxigênio. Eu vou ter 6 oxigênio para... aqui só tem 2. Então, eu preciso balancear o lado que está faltando. Como que eu faço balancear sem que eu só tenho 2? Eu multiplico por 3, porque eu sei que 3 vezes 2 vai dar 6. Então, multiplicando por 3, eu vou encontrar 6. Então, eu vou ter 6 hidrogênio de cá, 6 hidrogênio de cá. Falta só o oxigênio. Eu tenho 3 oxigênios de cá e 3 vezes 1 que tem aqui, que não é necessário colocar, vai ficar 3. Então, eu tenho 3 oxigênios de cá também. Vamos fazer um geralzão, vamos ver se está tudo certo. Eu tenho 2 alumínio, 2 alumínio. 6 Cls, 2 vezes 3, 6 Cl. 6 hidrogênio, 2 vezes 3, 6 hidrogênios. 3 oxigênio, 3 vezes 1, 3 oxigênio. Então, minha equação está balanceada corretamente, seguindo a regrinha do macho. Agora, falar um pouco sobre massa molar. Massa molar é representado por esses dois M's maiúsculos. E o que é a massa molar? A massa molar, nada mais nada menos, é a soma das massas atômicas de cada átomo que compõe uma molécula. Então, vamos por parte. É a soma das massas atômicas. O que é a massa atômica? Massa atômica é esse númerozinho que fica presente em cada elemento químico na tabela periódica. No caso do hidrogênio, vale 1. No caso do oxigênio, vale 16. Então, essas são as massas atômicas. E são representadas por essa letrinha U. Vem de uma, segundo o livro que eu estava lendo. Então, é a soma das massas atômicas. A gente sabe que é massa atômica. A soma é só somar. De cada átomo compõe a molécula. Perfeito. O exemplo. Qual é a massa molar da água? A minha molécula que eu vou calcular é a água. Eu sei que a água tem 2 hidrogênios e um oxigênio. Então, se fazer a soma dessas massas atômicas, eu sei que a massa atômica do meu hidrogênio é 1 e a massa atômica do meu oxigênio é 16. Agora, eu vou fazer as somas dele. Eu sei que para mim eu preciso de 2 hidrogênios para formar uma molécula de água. Então, 2 vezes 1, 2. Eu preciso só apenas de um oxigênio. 1 vezes 16, 16. Agora, é só somar esses dois. 16 mais 2 dá 18. E não é 18U. Por quê? Porque massa molar é dada por grama por mol. Então, sempre vou falar massa molar, a unidade de medida é gramas por mol. Então, qual é a massa molar da água? 18 gramas por mol. Agora que a gente tocou no assunto de mols, eu vou explicar um pouco o que é essa entidade mol. De início, a gente fica um pouco assustado quando vai falar, mas aprofundando e entendendo vai ficando um pouco mais fácil. Número de mol é o número de Avogadro. Foi um cientista, um químico, que falou que cada átomo tinha uma quantidade certa para ocupar um volume determinado. E outro cientista logo em seguida fez uns cálculos e descobriu que esse número de Avogadro realmente existia. E ele valia exatamente 6,022 vezes 10 elevado a 23. Então, vamos entender um pouco melhor sobre isso. O mol é uma unidade de medida do Sistema Internacional de Medidas, o SI. Ele é uma unidade atômica e ele representa a quantidade de matéria. Então, quando eu tenho 1 mol, eu vou ter exatamente 6,022 vezes 10 a 23 entidades elementares. E quem são essas entidades elementares? São átomos, ou moléculas, ou fórmulas, ou íons, ou elétrons. Entidades elementares é tudo que envolve o átomo e o que ele abriga, o que ele estuda. Um exemplo disso é aqui, ó. 1 mol de cobre equivale a 6,022 vezes 10 a 23 átomos de cobre. Para não ficar precisando falar esse número gigante toda vez, esse número grande e confuso, a gente usa sempre o mol. Então, 1 mol vai ser sempre igual a esse valor. Para entender melhor, vamos pensar assim.
A gente sabe, todo mundo sabe, que uma dúzia vale 12. 12 o que for. Ah, eu quero 12 ovos. Eu quero uma dúzia de ovos. Eu quero quantos ovos? 12. Eu quero uma dúzia de banana. Eu quero 12 bananas. Então, a gente sabe que dúzia é sempre 12. Não é 11 nem 13, é sempre 12. Isso acontece muito com o mol também. Um mol, quando eu falo assim, eu quero um mol, eu quero sempre 6,022 vezes 10, 23 de alguma coisa. Ah, eu quero um mol de átomos de cobre. Eu vou querer 6,022 vezes 10 átomos de cobre. Esse átomo, molécula, forma, e qualquer coisa que a gente pode envolver como mol, é a quantidade de matéria que eu estou querendo, que eu estou procurando. E na tabela periódica a gente encontra esse valor aqui, ó, que é a massa atômica dele, que a gente viu na massa molar, a massa atômica, que também equivale a um mol. Então, quando eu tenho um mol, que eu sei que vale a 6,022 vezes 10 a 23 átomos de cobre, eu sei que eu tenho 63,54 gramas de cobre. E esse número de mol é tão grande que eu encontrei 2 exemplos muito bons no livro que chama Ciência Central, que vai dar para a gente entender um pouco mais sobre o tamanho que é esse número, o tanto que ele é grande, o tanto que cabe átomos, elétrons, moléculas de qualquer elemento ali dentro. Eu vou ler aqui o exemplo. O número de Avogadro é tão grande que é difícil de se imaginar. Se a gente espalhar um mol, que equivale a 6,022 vezes 10 a 23, a gente vai espalhar um mol de bolinhas de gude pela superfície da Terra. Então, a gente vai espalhar 6,022 vezes 10 elevado a 23 bolinhas de gude na superfície da Terra. Segundo cientistas e alguns cálculos, estima-se que produziria uma superfície, uma camada na Terra de aproximadamente 5 quilômetros de espessura. Então, se eu espalhar um mol, se eu espalhar 6,022 vezes 10 a 23 bolinhas de gude na Terra, na superfície da Terra, eu vou cobrir a Terra toda e nessa camada vai ter uma espessura de 5 quilômetros. Agora, tenta imaginar 5 quilômetros de bolinha de gude espalhada na superfície da Terra todinha. É muita bolinha de gude. Isso acontece com os átomos. É muitos átomos, é muitos elétrons, é muitas entidades elementares que cabem ali, em tão pouco espaçozinho. E outro exemplo muito interessante é a gente pensar se a gente for usar um molde de moedas de 1 centavo. Não sei se você não conhece, mas a moeda de centavo é minúscula, ela é pequenininha e nem circula mais. Mas se a gente usar um molde de moeda de 1 centavo, a gente vai usar 6,022 vezes 10 a 23. Exatamente esse número de moedas de um centavo. A gente vai pegar a linha do Equador, que é a linha do meio da Terra, e vamos colocar a moeda de lado a lado, fazendo um círculo na Terra toda. A gente vai criar 300 trilhões de voltas na Terra. Se a gente for usar um mol de moedas de 1 centavo, a gente vai dar 300 trilhões de voltas na Terra de moedas. Então, dá para entender que é muita moeda. Então, que o número de Avogadro é um número muito grande. Quase incalculável. E isso acontece dentro de um átomo, isso acontece dentro de um sistema. E isso que é o número de mol. É um número fixo, que vale 6,022 vezes 10 a 23, de qualquer entidade elementar ou qualquer outra coisa que a gente queira calcular. Nesse exemplo que eu dei, moedas de 1 centavo e bolinhas de gude. A gente sabe que o mol é um número fixo, mas nem toda reação, nem todo elemento, em uma certa quantidade de grama, vai ter esse valor de número. Então, para calcular o número de mols de qualquer substância à parte, a gente vai usar essa fórmula, que é N igual a massa pela massa molar. N é o número de mols, é dado em mol. A massa é a massa que dá na balança, é dada em grama. E a massa molar, gramas por mol, que a gente já viu um tópico atrás. E eu trouxe um exemplo para a gente entender um pouco melhor como isso funciona. Bem simples. Qual é o número de mol presente em 20 gramas de carbono? Sabemos que o carbono tem a massa atômica de 12U, o de uma. A gente sabe que, a gente viu aqui, ó,
que 1 mol é exatamente esse valor de unidades alimentares. Então, aqui, e eu sei que 1 mol é esse valor e que também é a massa que prega na tabela periódica. A minha massa molar da tabela periódica é 12 também, que vai ser 6,022 vezes 10 a 23 átomos de carbono, que vai ser igual a 1 mol. Então, eu sei que 1 mol tem 12 U. Mas quantos mols eu vou ter em 20 gramas? Esse 12 U é massa atômica, pode ser transformada em massa molar, que é só trocar a unidade. Em vez de U, passa a ser grama por mol. Então, eu sei que em 1 mol eu tenho 12 gramas, em 20 gramas eu vou ter quantos mols? É só usar a formulazinha, N é igual a massa que eu tenho, a massa molar do carbono, que é o que eu estou procurando, e dividir elas. Eu vou encontrar 1,67. E qual que é a minha unidade de medida desse número de mol? Mols. Pode pôr um S no final, sim, para ser plural. Se eu tenho 1 mol, é mol. Se eu tenho mais de 1, é mols. Então, usando a formulazinha e usando a minha massa e a massa molar, eu encontro o número de mols que eu tenho de uma certa substância em uma certa situação. Essa tabela aqui eu também tirei do livro e ela é muito boa, eu gostei muito dela, que mostra bem a relação massa molar, massa atômica, molecular e o número de mols. Um exemplo, eu tenho apenas um átomo de nitrogênio. Eu sei que a massa molecular dele, ou a massa atômica, representada pelo aquele Uzinho, é 14, que pode ser facilmente transformado em massa molar, que é só trocar a medida de unidade, que passa a ser grama por mol. E eu sei, e a gente viu, e agora a gente sabe que isso aqui, o número de matéria presente, de partículas presentes, vai ser 0,6,022 vezes 10 a 23 átomos de nitrogênio. Aí, se eu usar agora 2 átomos de nitrogênio, eu vou ter o quê? 2 vezes 14, 28. Eu tenho 28 U, que pode ser transformado em 28 gramas por mol, que é a massa molar, que vai poder ser 6,022 vezes 10 a 23 moléculas de nitrogênio, de N2. Ou 2 vezes 6 vezes 6,022 vezes 10 a 23 átomos de nitrogênio. E também aqui fica bem claro no cloreto de bário, que é BaCl2, se a gente somar a massa molar do cloro 2 vezes mais a do bário, a gente vai encontrar 208,2. Massa molecular, que pode ser transformada em massa molar, que vai ser 208,2 gramas por mol. Que vai poder concluir que em número de partículas ou número de matérias vai ser 6,022 vezes 10 a 23 unidades de átomos de cloreto de bário, ou 6,022 vezes 10 a 23 íons de bário, ou até mesmo 2 vezes, porque são 2 cloros, 6,022 vezes 10 a 23 íons de cloro. Então, foi uma relação bem simples e dá para entender muito bem qual é a relação da massa molar, massa molecular e o número de mols e dos elementos. Aqui eu trouxe um exemplo bem dinâmico, né, sobre o que é limitante. A gente vai ver e vai entender que para uma reação acontecer, os dois reagentes precisam um do outro para reagir entre si, juntar e formar um produto. E para eles se reagir entre si, eles precisam ser consumidos, um consome o outro. Mas vai chegar um ponto, ou eles acabam juntos, ou um acaba primeiro. E quando um acabar primeiro, acaba a formação de produtos, porque sem um não dá para formar mais produto. Então é o fim, ele vai ser meu limitante. E o que vai sobrar com um pouco de excesso vai ser o meu reagente em excesso. Então, esses exemplos aqui bem dinâmicos para poder entender um pouco mais. Os meus reagentes, no caso, vão ser pão e queijo. E meu produto vai ser lanche, eu quero formar lanches. E a proporção vai ser um pão para 2 fatias de queijo. Isso acontece muito na reação química também, precisa ser da proporção.
quantos de elemento A eu preciso para formar tantos do produto? Quanto eu vou precisar do elemento B, do meu reagente, para reagir entre eles? Mais ou menos isso, vai entender melhor. Então, para me formar meu lanche, eu preciso de um pão e 2 queijos. Se eu tenho 2 pães, eu vou precisar apenas de 4 queijos. Então, vai sobrar queijo. Então, a gente finge que isso aqui é meu lanche pronto. Eu tenho um pão, 2 queijos, um pão, 2 queijos. Vai sobrar 2 queijos. Quem é meu excesso, quem é meu limitante? Quem sobrou vai ser claramente o meu excesso, porque sobrou. Mas e meu limitante? É o pão. Porque eu sei que quando o meu pão acabar, não vai ter mais formação de lanches. E eu sei que pelo número de pães que eu tenho, eu já vou saber o tanto de lanche que eu vou fazer. Agora, se eu não soubesse que aqui tinha 2 pães, quantos lanches eu poderia ter feito aqui? 3. Mas se eu tivesse um pão só, não seria mais 3 lanches, seria apenas um. Porque o meu pão é o limitante. Ele vai limitar o quanto de produto eu vou ter no final do meu lanche. E na reação química, o limitante vai limitar o quanto eu vou ter de produto formado. Eu trouxe esse exemplo para a gente poder entender um pouco melhor. Espero que tenha ficado claro o que é o limitante e o que é o excesso numa reação. Então, aquilo ali foi um exemplo análogo sobre isso, porque acontece realmente dessa forma na reação química. Meu exemplo é uma reação balanceada já, porque tem 2 alumínio, 6 cloro, 6 cloro. A minha proporção vai ser essa. O do lanche é 1 pão para 2 queijos. A minha reação agora vai ser 2 alumínios para 3 moléculas de Cl2. Então, eu vou perguntar, como é o reagente limitante? Se 3,65 gramas de Al e 5,27 gramas de cloro são misturados. Então eu tenho 2 Als e 3 cloro. Eles vão ser misturados em gramas. Qual que vai ser o meu reagente? E qual que vai ser o meu limitante? Então, igual o exemplo do pão, um vai acabar primeiro, que vai limitar minha formação de produtos. Então, como eu vou calcular? Eu coloco aqui a equação assim, para poder saber. Os reagentes, a proporção 2 para 3, para formar 2 de produto. Como fosse 2 pão, 6 fatias de queijo para formar 2 lanches. Então, já é meio claro para ver quem que é o limitante, porque eu sei que eu vou precisar. Então, vamos lá. Para eu calcular, eu vou usar uma regra de 3 simples. Mas eu preciso saber quais elementos eu vou usar. Eu tenho 2 átomos de cloro, de alumínio. E cada alumínio pesa 27 gramas. Multiplicando 2 vezes 27 dá 54. Eu tenho 6 átomos de cloro. Cada um pesa 35,5 gramas. Eu vou ter ao total 213 gramas de cloro. Então, essa é a minha proporção. 2 para 3. Então, eu sei que a cada 54 gramas de alumínio será consumido exatamente 213 gramas de cloro. Como que eu sei que vai ser exatamente? Porque minha equação está balanceada já. Eu sei que a proporção vai ser essa. Então, a cada 54 gramas do alumínio, vai ser consumido exatamente 213 gramas do cloro. Mas, para mim achar qual que é o limitante, eu vou ter que usar das duas massas aqui para poder ver o meu valor, qual que vai sobrar, qual que vai faltar. Vai ser minha resposta. Eu optei por usar o alumínio. Então, eu coloquei aqui alumínio bar de alumínio, a massa que meu problema me deu, que foi 3,64 gramas. Então, sabendo que a cada 54 gramas reage perfeitamente com 213 gramas de cloro, então, para ter um consumo total do meu alumínio, eu vou precisar de quantas gramas de cloro? Eu vou fazer a regrinha de 3. Fazendo a regrinha de 3, eu vou encontrar 14,4 gramas. Então, para eu consumir 3,65 gramas de alumínio, eu vou precisar ter no mínimo 14,4 gramas de cloro.
Mas aqui no meu problema fala que o cloro tem apenas 5,27 gramas na reação. Ele tem bem menos. Então, eu sei que para me consumir essa quantidade de gramas de alumínio, eu preciso de 14,4 gramas de cloro. Mas eu só tenho 5,27 gramas, bem menos, na situação do pão. Então, eu já sei que meu reagente limitante será o cloro. Porque já que ele tem menos quantidade e ele gasta muito mais, ele vai acabar primeiro. E quando ele acabar, vai sobrar alumínio e vai parar a minha formação de produto, que é a LCL3. A minha situação do pão. O meu pão, no caso, é o cloro e meu queijo, no caso, é o alumínio. Então, quando o cloro acabar, a minha formação de produto, a LCL3, acaba e a formação de lanches acaba. E eu sei que, independente da quantidade de alumínio que eu tiver, com apenas 3. Não. Eu sabendo que com 3,65 gramas de alumínio, eu precisar ter no mínimo 14,4 gramas de cloro. Mas como só tenho 5,27, bem menos, eu sei que meu alumínio vai acabar primeiro. Então, meu agente limitante será o cloro. Se fosse ao contrário, e se eu encontrasse aqui um valor menor que 5,27, tipo 4,5, se tivesse aqui 4,5, eu saberia que meu limitante seria o alumínio, porque ele vai acabar primeiro e ainda vai sobrar um pouco de cloro na reação. Mas usando essas medidas, eu sei que o meu limitante será o cloro. E agora, por último, eu vou falar sobre rendimento. Aqui eu tenho uma equaçãozinha já balanceada, ó, um zinco, 2 cloro, 2 cloro, tá balanceada. E a pergunta é, qual é a produção teórica de ZnCl2 quando 55 gramas de zinco reage com cloro em excesso? Ah, tá. Então, a produção teórica é o 100%. Qual que vai ser o meu rendimento total? Essa que é a produção teórica. ZnCl2 é o meu produto, então qual vai ser a produção total do meu produto quando 55 gramas de zinco reage com o cloro em excesso. A gente viu aqui que quando o limitante é consumido todo, a quantidade de excesso não é importante, é insignificante. Vai ser o mesmo nesse caso. Eu sei que em excesso está o cloro, então para mim ele é insignificante. O importante é o zinco, porque eu sei que quando o zinco acabar, a minha formação de produtos também acaba. Então, vamos lá, pode cada vez aqui já é outra pergunta. A gente precisa achar a massa também, igual a gente fez a massa atômica do exemplo passado, a gente precisa achar dessa aqui também. Como eu sei que meu cloro vai ser insignificante e não vai entrar no meu cálculo, eu vou usar apenas zinco em relação ao produto direto. A proporção vai ser 1 para 1. Então, um átomo de zinco pesa 65,4 gramas. E um átomo do meu produto vai pesar 135,5 gramas. Esse número aqui é apenas a soma da massa atômica do zinco mais 2 vezes a massa do cloro. Aí meu bolo me fala que é apenas 55,5 gramas que vai reagir. Então, eu coloco o zinco bar de zinco e 55,5 gramas. E vou descobrir aqui quanto eu vou formar, porque eu sei que a cada 105,4 gramas de zinco, eu vou produzir perfeitamente 135,6 gramas do meu produto. Então, quando eu usar essa massa aqui, qual vai ser minha formação de produto? Regrinha de 3 simples. Eu vou encontrar 115,65 gramas. Então, esse vai ser meu percentual de produção teórica. Esse vai ser meu 100% de formação de produto. Agora, a próxima pergunta. Se forem obtidos apenas 105 gramas de cloreto de zinco, qual é o rendimento percentual desse composto? Ah, tá. Então, foram obtidos apenas 105,4 gramas do meu produto, cloreto de zinco. Qual que é o meu rendimento? Eu sei que o meu total, minha produção teórica seria 115,65 gramas. Mas eu produzi bem menos, eu produzi apenas 105,4. Qual que é o meu rendimento? Simples, mais uma regrinha de 3. Eu sei que 115,65
vai ser o meu 100%, minha produção total. Mas eu consegui produzir apenas 105,4 gramas. Qual vai ser a porcentagem? Regra de 3 novamente. E eu vou encontrar 91,06 gramas. Não, 91,06%. Então, quando eu obter apenas 105,4 gramas, vai ser apenas 91,06 do meu rendimento total. Ainda é um número muito alto para o rendimento. Então, basicamente é isso. Quando eu for calcular um rendimento, eu preciso das massas atômicas, que a gente acha na tabela periódica. A gente faz os cálculos, usa o valor da massa ou de qualquer outra coisa, número de mol, massa molar, que me der do meu reagente limitante, porque eu sei que quando ele acabar, a formação de produto acaba. Então, eu vou usar o meu limitante, porque o excesso nessa situação não é relevante. E quando eu calcular essa formação total, eu encontro o meu rendimento total, meu 100%. Eu usando o rendimento total que eu encontrei, o 100%, eu vou fazer uma regra de 3 novamente com percentual ou a grama que eu encontrei na prática. E assim eu encontro minha porcentagem do rendimento certo. Mas poderia ser o contrário também. Eu poderia ter dado um valor do rendimento em porcentagem e descobrir a massa. É a mesma coisa. Eu só mudo a ordem da regra de 3. Então, é isso a apresentação e a aula de hoje. Beleza, Bruno. Muito bom. Aula excelente. Química, a Que gente sabe que é um bom. conteúdo muito importante na nota do Enem. É, A Carol, não sei se ela vai conseguir entrar aqui. Se puder, Carol, pode aparecer, senão a gente já vai para o encerramento. Beleza, Tem que ver se não tá travando. tá tranquilo. Bruna, você quer dar uma palavra final? Considerações finais? agradecer pelo convite. Foi muito boa a experiência. E falar para quem estiver assistindo, que espero que tenha ajudado. É um assunto meio maçante, meio complicado de ver da primeira vez, então tem que dar uma estudada bem boa. Se for necessário, assiste 2 vezes, lê assuntos na internet para aprofundar um pouco melhor. E basicamente é isso. Esse assunto de química é basicamente regra de 3, só tem que saber usar os valores certos. E espero que não tenha restado dúvidas sobre o que é número de mol. Parece um bicho de cabeças, mas não é. A diferença de massa atômica com massa molar e calcular limitante e rendimento. É isso. Obrigada, gente. Show de bola. E aí, Carol, tem alguma coisa a dizer? Não, gente, só queria agradecer a Bruna pela participação, dizer que dessa vez deu certo, ninguém vai tombar a gente, nem a internet, muito menos o YouTube. E tomara que você apareça mais vezes. E é isso. Muito obrigada, pessoal. Curtam bastante a aula e os próximos conteúdos com a gente. Beleza, eu vou encerrar aqui. É nóis. É isso.